Então tá. Então eu vou começar a palestra explicando o porquê desse tema, né? Eu recebi um convite o ano passado para fazer uma palestra, ministrar uma palestra no Centro Espírita onde eu trabalho, né, no Nazareno. Um senhor me ligou, o irmão lá da casa, e aí quando eu simplesmente disse assim para ele, me dá um tempo que eu vou fazer, vou preparar uma palestra. Quando eu desliguei o telefone, eu senti que eu estava sendo intuída, porque veio exatamente essa imagem aqui na minha cabeça. Eu demorei um tempo na internet para procurar essa imagem, né? E muito parecida com o que estava vindo. Então, esse título ele veio pronto para mim. E aí, o que aconteceu? Eu fui até o meu quarto procurar algum livro, alguma coisa que eu pudesse decorrer em cima desse título, A Cura Através do Amor, e esse livro aqui caiu no meu pé, Amor, Imbatível Amor. E aí eu tinha lido há muito tempo, mas eu comecei a ler novamente e eu disse, bom, é isso aí, essa palestra que eu devo fazer é, sem dúvida, sobre a cura do amor. Então, o que eu me deparei aqui, né, nesse livro, sobre o conceito do amor. O que é amor? Segundo a Joana de Ângeles, né, que esse livro foi psicografado pelo Divaldo Franco, um livro muito bonito. Olha que interessante. O amor é uma substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem a qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. E aí eu disse, bom, é esse livro que eu vou ler para montar essa palestra. Então é aquele livro ali. Bom, mas qual é a visão do amor segundo o Espiritismo, então? O amor é o princípio fundamental que une todos os seres vivos. Não é apenas uma emoção, mas sim um laço que une as almas. E isso transcende a vida material. Ou seja, os nossos seres amados, familiares, amigos que já desencarnaram, estão em outro plano, seguem nos amando da mesma maneira, né? E vice-versa. Então, segundo o Espiritismo, existem alguns níveis de amor, né? Existe uma escala de amor. E isso vai depender muito do nosso grau evolutivo. Né? Então, a gente tem aqui nesse livro, ele cita o amor infantil, amor juvenil, amor idealizado, amor possessivo, amor maduro, e o amor fraterno é o que nós, espíritas, precisamos nos esforçar para atingir, que é o que Jesus nos mostrou. O clímax do amor é o amor fraterno, é aquele que Jesus, o nosso amado mestre, nos mostrou quando veio aqui. Então, essa imagem aqui mostra direitinho, à medida que a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, a gente vai aperfeiçoando esse sentimento de amor, né? Basta a gente lembrar de quando nós éramos jovens, os primeiros, né, as primeiras relações amorosas, enfim, a gente havia possessividade, havia insegurança, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aperfeiçoando esse sentimento. Muito bem, então o que é o amor fraterno? Que é esse que nós espíritas buscamos. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, gerando sentimentos positivos e construtivos. Nele não há imaturidade, possessividade ou apegos desnecessários, porque seu principal objetivo é vislumbrar a felicidade e o progresso do outro. Né? O amor fraterno faz com que a gente não se preocupe conosco, com o nosso sentimento em preencher vazios. A gente realmente quer a felicidade do outro. Então, é o exemplo nosso Mestre Jesus, tá? Então, assim, o Espiritismo, ele fala de maneira abrangente sobre todas as formas de amor. O Espírito normalmente passa por todas as fases mais complicadas até aprender a amar incondicionalmente, tá? E com sabedoria. Então, trata-se de um sentimento fundamental para que se alcance a libertação espiritual. É isso que nós buscamos como espírita, atingir um amor maduro e fraterno. Bom, então, a doutrina espírita ela é capaz de nos auxiliar a desenvolver esse amor fraterno, chegar, né, seguindo os passos do nosso mestre. Por quê?
Porque, segundo a doutrina espírita, ó, o amor fraterno, ele é a prática da caridade, ser benevolente, paciência com o próximo. Ó. Quando começamos a entender as leis de causa e efeito, estudar a nossa doutrina, compreender, né, o processo evolutivo e os motivos da reencarnação, a gente consegue entender que há justiça em tudo que acontece. Então, nós espíritas, nós somos privilegiados e nós temos uma maior obrigação de atingir esse amor fraterno, praticando a caridade, sendo benevolentes, né? Enfim. Então, como é que a gente consegue vibrar no amor fraterno? Então, como é que a gente consegue trabalhar para que a gente consiga vibrar no amor fraterno? Então, a gente precisa estar disposto, ó, primeiro, dissolver o orgulho e a vaidade. Desconstruir o amor egocêntrico. E para exercitar de fato o amor próprio, ó, aquele que começa em você, mas não termina em você, ele flui. Então aqui a gente pode pegar o exemplo de um avião, né? Quando a gente está no avião e aí as comissárias começam a fazer toda aquela demonstração, em caso de acidente, cai as máscaras. Primeiro coloca a máscara em ti e depois tu tá pronto para ajudar, né, a quem precisa. É isso que está falando aqui nesse slide. Primeiro a gente tem que dissolver o ego, né, trabalhar as nossas dificuldades, nos aperfeiçoar, e no momento que a gente desenvolver o amor próprio, desenvolver autoconhecimento, ficar nos analisando, o que eu posso melhorar, e a gente atingir um amor próprio, esse amor flui, e aí a gente está pronto para realmente exercer o amor fraterno. Então, o que é vibração? Agora entra um campo aí que eu, como bióloga, eu acho muito interessante falar. O corpo humano, ele tem poder de emitir ondas eletromagnéticas. Todos nós emitimos ondas eletromagnéticas. Do cérebro partem ondas elétricas e do coração magnéticas. Então, nós temos um campo eletromagnético. E basta a gente pensar assim, tem pessoas que a gente gosta de estar perto, né? A gente chega perto de alguém e se sente bem. E tem pessoas que, por mais que tentem nos agradar, a gente não se sente bem. Isso tem muito a ver com o campo eletromagnético, tá? Então, isso tudo comprovado. Então, nós possuímos um campo vibracional, ó, que fica em volta do corpo físico. E esse campo pode ser alterado, dependendo de como nos relacionamos com as pessoas, ó. E às vezes é uma palavra que a gente escuta que já nos irrita, já dá uma alterada no nosso campo eletromagnético, tá? Então, isso depende das nossas emoções. Esse nosso campo eletromagnético depende muito das nossas emoções e do nosso nível de consciência, tá? Então, isso aqui que eu vou apresentar para vocês, esse livro aqui é muito interessante. O David Hawkins foi um psiquiatra que faleceu em 2012, se eu não me engano, e na década de 80 ele montou uma tabela, ó, sobre o ranking das emoções humanas, de acordo com a vibração emitida nessa situação, em algumas situações. Então, como é que é o teste que foi feito para medir a vibração numa pessoa? Esse teste ele é feito com músculo, né? Se chama cinesiologia aplicada. O paciente ele fica com o braço assim, e aí o médico ele vai fazendo perguntas sobre a vida. Se a pessoa ela é uma pessoa otimista, ela encara a vida de modo positivo, a contração muscular ela vai emitir uma frequência. Isso é medido em hertz, unidade de hertz, tá? E aí, esse médico, o Hawkins, esse aqui, ó, ele dedicou a vida inteira estudando emoções e níveis de consciência. Ele criou uma escala de emoções. Então, para vocês verem, uma pessoa que sente vergonha, tem muita culpa, muita tristeza, medo, ó, a frequência em hertz é muito baixa. E está comprovado que a nossa saúde física do nosso corpo, da parte orgânica, ela é muito influenciada em relação à nossa frequência. Então, os nossos pensamentos é que puxam a nossa saúde do corpo físico. Então, por isso que a gente tem que estar sempre policiando o pensamento. Vem um pensamento ruim, tô pessimista, estoura que nem bolha de sabão. Pensamento é como bolha de sabão. Começa a policiar. Eu tô tendo muito pensamento ruim, estoura, porque senão a frequência cai. E acredita-se que abaixo de 300, eu vou passar um pouquinho aqui, tem outra tabela mais completa aqui, ó. Abaixo de 300, 250 para baixo, já não é uma frequência boa para que as nossas células sejam saudáveis. O ideal é acima de 300, 400 e 500 é a frequência do amor.
tá? 500, exatamente 500 aqui é a frequência do amor, tá? Então essas frequências são medidas em hertz. Aqui tem a escala de emoções. Essa tabela tá bem completa, bem completinha. Então, o que o Hawkins, o David Hawkins, ele chegou à conclusão? Olha só, que a mágoa e a tristeza fazem nossa vibração baixar, em torno de 75 Hz. Abaixo de 100 é muito ruim para a nossa saúde do corpo físico. 432 é completamente curativa. Então, se a gente consegue manter bons pensamentos, ser otimista, ver a vida de modo positivo, a gente consegue elevar a nossa frequência e dificilmente a pessoa adoece. E a frequência de 528 é conhecida como a frequência do amor. Uma coisa interessante que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte. Ó, só deixa eu botar mais esse aqui, eu quero mostrar um negócio. O maior desafio para alcançar o elevado estado de consciência, ó, que é de 400 para 500, chegar na frequência do amor. Se a sociedade humana tivesse acima de 400, se a gente conseguisse manter, né, as pessoas numa frequência acima de 400 Hz, não haveria guerra, não haveria disputa, egoísmo, né? É o que nós procuramos atingir, né, com essas mudanças todas que a gente está passando. Então, acima de 500, ó, é o amor incondicional, é o verdadeiro estado de alegria, ó. E a partir de 600 e 700, a iluminação. Acredita-se que Buda, Jesus, chegaram a quase 1000 Hz, foram os únicos que se conhecem, 960 e poucos Hz. Então, o nível de 1000 Hz, ó, é a consciência de Cristo, crística, tá? Então, o grande ideal de Hawkins foi contribuir com a expansão da humanidade, a fim de tornar o ser humano mais consciente e assim reduzir o sofrimento do mundo. Então, eu vou dar só uma pausa para mostrar uma coisa aqui para vocês, para os senhores. Ó, aquela cantora, vocês conhecem a cantora Enya? Ela, acredita-se, né, se mede que as músicas dessa cantora, ela tem uma frequência de 432 Hz. Então, quando a gente chega em casa cansado, chateado, triste, a gente ficou magoado com alguém, enfim, é uma música, qualquer música da Enya, é bom a gente tomar um banho, relaxar e ficar ouvindo, deixar as nossas células serem banhadas com essa frequência. Eu vou botar só um pedacinho para os senhores verem. Ó, fechem os olhos. É uma frequência muito alta essas músicas. Tá? Então, eu só mostrei, isso tem no YouTube, é só pegar lá. Essa cantora, existem pesquisas que mostram, então, que a frequência das músicas dela, elas vibram nesse nível, tá? Muito bem, então vamos seguir. Ó, coloquei aqui, daí aqui eu tinha colocado o link, mas eu acabei botando no próprio computador. Muito bem. Então, para a gente conseguir chegar em 400 Hz, ó, né, já é algo muito importante para a nossa saúde física. E 500 é considerado, então, a do amor. Mas o nosso objetivo como espíritas é chegar a mais de 900, a 1000 Hz, como o nosso Mestre Jesus, tá? Bom, como é que a gente pode tentar elevar a nossa consciência e atingir o amor fraterno? Elevar a nossa frequência em Hertz. Então, cultivando emoções mais elevadas, desenvolvendo o hábito de gratidão. A gratidão, ela eleva muito a nossa frequência. Reconhecer tudo que a gente tem de bom. Então, quando os nossos pensamentos estiverem indo para um lado negativo, a gente está focando em algo ruim da nossa vida, a gente começa a olhar para o outro lado. Puxa, eu estou caminhando, eu estou enxergando, eu estou vindo a minha escola por meios próprios, eu estou ouvindo. Sempre tem algo para a gente agradecer. E a gratidão é um sentimento que eleva a nossa vibração em hertz, tá? Contemplando a natureza, ó, Deus está nela, policiando os pensamentos, né, neutralizando as emoções negativas, orando. A oração é algo que eleva a nossa vibração, né? A nossa conversa, como o nosso irmão falou com Deus, sem muitas formalidades, sem muito, né, palavras difíceis, simplesmente conversar com Deus é um meio de elevar a nossa vibração. Praticando caridade,
né? Quem pratica caridade percebe esse benefício que é ver o outro, né, recebendo algo e se tornando, né, benéfico para ele. Compreendendo a doutrina espírita, ó, espíritos estão em estágio diferentes de evolução. Então, no momento que a gente briga com alguém, a gente se desentende com alguém, e a gente, como espírita, exerce, lembra que aquele irmão que fez aquela, né, falou aquela palavra, enfim, que te agrediu, ele provavelmente está no estágio evolutivo ainda que ele não tenha compreensão, né? Então, nós espíritas temos. Então, a doutrina ela ajuda a gente a superar, a relevar, a perdoar, enfim. Então, vamos lá. E esse slide aqui, para mim, eu acho assim que é o mais importante. Por quê? Porque, olha só, Jesus e o amor. Ó, Jesus é o nosso maior exemplo, nosso guia. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade. Isso eu tirei desse livro. E ele soube e sabe amar de forma genuína. E aqui nessa frase, eu me arrepiei quando digitei essa frase, porque, olha só, não foi pela ciência, nem pela arte da oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Quando Jesus encontrava uma pessoa enferma no caminho e ele curava, provavelmente era o campo eletromagnético dele, de mais de 900 Hz, que promovia a cura. Então, isso é algo que a gente tem que aprender como espírita. A gente não pode deixar a nossa frequência cair. Quando a gente está ministrando passe, a gente está atuando com o nosso campo eletromagnético. E a gente nós podemos curar pessoas através disso. Mas com um pensamento elevado, com a nossa frequência. Então, aqui, quando a gente vê essas imagens de Jesus curando, a muitos metros, a quilômetros, ele teria a capacidade de curar, em função desse campo eletromagnético maravilhoso que ele tinha. Então, a cura através do amor, ó, a gente consegue trazer isso para a biologia também. Existem regiões no nosso cérebro que produzem neurotransmissores, né, a ocitocina, que também pode ser chamada de hormônio do amor. Então, a gente consegue ver que quando a gente exerce, né, faz a caridade, promove o bem, a gente está com pensamentos elevados, com certeza a gente está produzindo neurotransmissores benéficos para a nossa saúde. Não é só a ocitocina que é do amor, a gente produz dopamina, a gente produz serotonina, endorfinas, e isso tudo vai refletir na nossa saúde física. Né? A gente sai dos processos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, quando a gente começa a encarar a vida de modo positivo, tá? Então, isso aqui eu trouxe, né? Óbvio que não é algo assim que muito agradável ver a forma, né, da ocitocina, mas é só para mostrar para os senhores que o sentimento de amor, a gente consegue enxergar na química também. Isso aqui é a forma da ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor. Para os senhores terem uma ideia, a ocitocina, ela é o hormônio que quando a mulher ela vai ganhar o nenê, começa a provocar a contração uterina. Né? Então, ela está envolvida, ó, contração uterina, estimula a liberação do leite, desenvolve apego e empatia entre as pessoas e modula a sensibilidade ao medo do desconhecido. Então, esse amor, esse hormônio do amor, ele é fundamental na hora que o neném nasce, porque a mãe precisa se ligar, ela precisa sentir esse amor incondicional na hora que o bebê nasce, porque ela vai ter que cuidar dele. Então, a gente consegue trazer para a química, né, para a biologia, esse sentimento de amor. Né? E por isso, assim, que tem mães que acabam não se afastando do bebê, né? Tem alguns animais que a gente observa, bovinos também, é sinal que não conseguiu produzir esse hormônio, a ocitocina. Muito bem. Então, efeitos físicos e psicológicos do hormônio do amor. Ó. A ocitocina é capaz de afetar o senso altruísmo, tornando as pessoas mais generosas. É ele que torna as pessoas mais generosas. E aqui, ó, o amor e a oração. Tá? Deus te ouve antes mesmo de tu começar a falar, Deus já te ouve. E a gente sabe que rezar pelos outros é um ato de amor, né? Às vezes a gente tem momentos na vida que a gente não consegue ir para a rua, né? Levar marmita, né? Fazer caridade na prática, sim, ir para um asilo, conversar, enfim. Mas rezar pelo outro é um ato de caridade. A gente vai estar elevando a nossa vibração também e produzindo ocitocina. Tá? Então, o altruísmo, ele ativa áreas cerebrais, ó, produzindo a sensação de bem-estar psíquico e também corporal. Porque isso tudo é química. É uma química que nós produzimos no momento que a gente sente o amor. Então, a oração exerce influência no corpo, tá?
são afetadas, todas as nossas funções são afetadas no ato de orar. Tem regiões do cérebro que quando a gente bota uma pessoa lá numa ressonância e tu vai fazer um estudo do cérebro ali da região do sistema nervoso, tu consegue ver no momento da oração várias regiões sendo ativadas, né? E aqui eu trouxe uma pesquisa, nos Estados Unidos, eles pegaram pessoas viciadas em álcool, né? Pegaram lá um grupo de membros dos Alcoólicos Anônimos, colocaram no scanner de ressonância. E aí, enquanto eles estavam na ressonância, eles estavam vendo imagens, né? Eles estavam projetando imagens de bebidas, servindo uísque, pessoas tomando cerveja, e aquilo estava estimulando, né? Provocando o vício deles, vamos dizer assim. No momento que eles estavam, né, nesse momento difícil, assim, vontade de beber, de sair ali desse teste e pegar a primeira bebida que encontrassem, eles conduziram esses participantes a fazer orações, e seus desejos foram visivelmente reduzidos. Através do aparelho foi possível ver. Então, o ato de orar, ele acalma, tranquiliza, tá? Isso já é comprovação, já está comprovado cientificamente. Então, pessoas que professam uma fé ou que mantêm uma vida com espiritualidade tendem a apresentar uma atitude mais positiva perante os obstáculos. Provavelmente, se o David Hawkins fizesse aquele teste conosco, espíritas, que a gente acredita, que a gente consegue ver que existe vida após a morte, né? A gente encara a vida positivamente, o nosso nível de consciência faz com que nós tenhamos uma frequência mais elevada, com alguém que acredita que morreu e acabou, né? São pessoas que não têm um nível de consciência, né? E acabam daí sendo um pouco mais pessimistas, enfim. Então, conversando com Deus, consegue se pensar com clareza na situação que vive, isso nos deixará mais calmo e seguro, ficando aptos para tomar decisões racionais. Então, uma dica, sempre quando a gente tiver algum momento, assim, que a gente precisa conversar com alguém sobre algo muito importante, né, para tentar se acertar com alguém, né, algum familiar, enfim, sempre rezar antes, porque a oração, ela vai nos acalmar, vai fazer com que a gente consiga discernir o que realmente tem que ser dito. E apenas aquilo. Não falar nada além daquilo. Então, o poder da oração, pensa com mais tranquilidade, fica mais racional, menos impulsivo, mais reflexivo, libera ocitocina, que diminui a raiva e o medo, traz a sensação de segurança e de bem-estar, interfere na pressão arterial, na qualidade do sono e no estado de humor. E a oração pode garantir benefícios, porque em geral é acompanhada de uma respiração mais lenta e profunda, inclusive ameniza a dor, tá? Então tudo está relacionado a esses pensamentos positivos, a fé, a crença, essa oração com fé, ela vai tornar o nosso corpo, né, mais saudável nesse sentido. Então a melhor maneira de praticar o amor é através da caridade, né? Isso a gente tira aqui do Livro dos Espíritos, né? A questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Né? Aqui a gente tem sempre que lembrar que existem níveis de evolução diferentes, a gente tem que entender que esse irmão vai, com o tempo, aprendendo. Né? Perdão das ofensas, a caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. E o Paulo de Tarso dizia, o amor, a caridade é o amor em ação, né? Então, o ato de caridade traz todos esses benefícios que eu estou falando, de saúde física, né? De crescimento espiritual, enfim. Então, e praticando boas ações, então, o amor é o bálsamo mais poderoso da vida, cura e cicatriza quaisquer ferida da alma, sejam superficiais ou profundas. Então, não podemos desperdiçar a oportunidade de amar a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E aqui, só se cura um amor com outro amor, e ele se chama amor próprio. Quando a gente termina um relacionamento, né, as pessoas dizem, vou ter que achar outro amor para substituir. Não, para tudo, investe no amor próprio. E aí, no momento que tu estiver se amando, se bastando, é aí que tu tá pronto para amar novamente, tá? Então, antes de amar outras pessoas, precisamos amar a nós mesmos, aceitando nossas imperfeições e diminuindo nosso ego, vaidade, orgulho, de tudo aquilo que julgamos ser nossas virtudes, tá? Então, qual deve ser o objetivo de nós espíritas?
Tá? Qual é o nosso objetivo como espírita? Ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações. Isso é a maior dificuldade que nós temos. É a gente desenvolver o autoconhecimento, observar que a gente está falhando em alguns pontos e a gente tem que corrigir isso, tentar melhorar, tentar aperfeiçoar cada dia. Então, aprender a amar, desenvolvendo a caridade, amar o próximo como a si mesmo. E Deus não exige de nós que a gente ame a todos, né? Não é? Como é que a gente pensa assim? Como é que eu vou amar a todos se tem pessoas que eu nem cumprimento na rua, né? Eu nem conheço. Como é que a gente vai amar o próximo, né? Como a si mesmo? Mas na verdade, se a gente for ver, o que Deus quer é a ausência de ódio em nossos corações. Então, se nós pararmos para pensar e a gente se der conta que a gente não odeia ninguém, a gente não deseja o mal para ninguém, mesmo aqueles que, né, que acabam nos agredindo, enfim, já é um grande passo, né? Então, a ausência de ódio em nossos corações é um dos nossos objetivos, tá? Conclusão, então. Todos os tipos de amor são importantes para o nosso crescimento e para a nossa reforma moral. À medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, né, moralmente, a gente vai amadurecendo, a gente vai aperfeiçoando esse sentimento de amor. E no momento que a gente atinge um amor maduro e fraterno, a gente tem inclusive a capacidade de cura de nós mesmos e dos outros, né? Então, devemos evitar nos render aos impulsos emocionais primitivos, ó, que nos prendem nas armadilhas do ego e da possessividade, e o hábito de orar e colocar o amor em ação através da caridade deve ser nosso maior objetivo como espíritos. Né? Então, a conquista do amor, na sua versão mais pura, ó, é o resultado de processos emocionais amadurecidos. Então, somente o amor maduro e fraterno é que o ser humano alcançará o ápice da evolução e a cura da alma, tá? Então, só para a gente refletir, não sei quanto tempo eu tenho? Tem mais 10 minutos. Tá, então só para refletir algumas imagens aqui de espíritos muito iluminados. Allan Kardec, ó, o amor é a essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ó, as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Chico, tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. É indispensável que o bem se propague. Uma atitude positiva desencadeia outra. O amor contagia. É um dos melhores... o exemplo é o que a gente tem de melhor para um filho, né? A gente falar que é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, é muito melhor a gente praticar a ação, né? O exemplo que realmente contagia. Aqui é Madre Teresa de Calcutá, ó. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é a força mais curadora do mundo. Não sei se o senhor já aconteceu com os senhores, eu que sou professora, acontece diariamente isso. Às vezes eu chego na sala cansada, né? Às vezes não dormi bem, alguma preocupação familiar. Eu entro em sala e eu vejo os meus alunos, um sorriso só, apagou tudo. Então, assim, às vezes é um sorriso que a gente tenha um bom dia bem dado, né, para um vizinho, para um familiar, a gente muda a frequência, a gente consegue fazer com que as pessoas reajam. O amor fraterno, ó, esse é o meu mandamento, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O amor clareia e acalma, erguei os pequenos hoje, os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores. O amor cobre uma multidão de pecados. Que o amor de Jesus esteja presente hoje e sempre. Ó, que o meu amor invada cada espaço desse planeta, cada ser que respira, assim como cada célula viva, para que a dor seja transformada em amor maior. Que o amor deixado por Jesus elimine e abençoe a todos. Era isso.